O Código Comercial Brasileiro, acreditem, é de 1850. De lá para cá, partes dessa legislação foram incorporadas ao Código Civil e à Lei de Falências. O Senado criou uma comissão de juristas para elaborar o anteprojeto de um novo Código Comercial. Nós estamos trazendo um Código Comercial que contempla todos os segmentos do âmbito comercial. A proteção, por exemplo, ao sócio minoritário, o sócio não controlador, é também uma das tônicas do atual anteprojeto. Nós estamos aqui valorando as regras que os próprios empresários, agentes econômicos estabeleçam para o regramento de suas relações. Direitos e deveres dos sócios, menos intervenção da justiça, respeito às regras do contrato. Uma legislação comercial com padrão internacional. O Em Discussão começa agora. Lá na Espanha, eles elaboraram também um anteprojeto e esse anteprojeto levou quase 7 anos para ser apresentado. Nós aqui apresentamos o nosso trabalho em 180 dias, um prazo extremamente curto, mas nós aproveitamos muito bem esse prazo. Lá havia a colaboração de 60 experts. Eu acredito que, além de juristas, havia também economistas, contadores, eu não sei, não apurei isso. Aqui nós somos 19 juristas. Eles produziram, nesses quase 7 anos, um trabalho de 1.900 artigos e nós produzimos um trabalho de 1.102 artigos. Esta comissão, assim que constituída, ela se desdobrou em diversas subcomissões, 3 comissões transversais, 5 comissões temáticas, que trabalharam ao longo dos primeiros meses do prazo que foi concedido à comissão de uma forma exaustiva, detalhando cada um dos aspectos desse texto que estava minutado e que foi submetido a esse estudo profundo de cada uma das subcomissões, né? Depois tivemos, senhor presidente, 10 reuniões plenárias aqui da Comissão de Juristas, né, que sistematizaram, nessas reuniões sistematizaram, deram a forma final a esse trabalho das subcomissões. Este anteprojeto foi submetido, né, a consulta pública pelo portal E-Cidadania do Senado, né? Este foi o primeiro anteprojeto que foi objeto de consulta pública aqui no Brasil, né, através desse instrumento da internet. Todos os demais anteprojetos já foram feitos sem esta consulta pública. Um ou outro adotou a sistemática de audiências públicas, mas não uma minuta que foi submetida a ampla discussão entre os membros da comunidade jurídica de todo o país, né? Isto só aumenta a responsabilidade desse nosso trabalho. O espírito de debate, de colaboração, voltado a um propósito único, foi o que prevaleceu. E esse propósito era um anteprojeto que traduzisse a expectativa da comunidade jurídica brasileira de ter uma legislação avançada. Se não revolucionário, como me disse há pouco o professor Arnoldo Valde, pelo menos evolucionária. E evolucionário é o nosso projeto de código, no sentido de contemplar o que há de mais moderno no mundo do direito comercial. Em minhas andanças país afora, do pequeno empresário ao investidor internacional, uma das questões unânimes que eu tenho ouvido é difícil investir no Brasil. O processo é moroso, é complicado, a legislação é um problema, não existem, isso já ouvi mais de uma vez, não existe limitada, no Brasil, empresa de responsabilidade limitada. Precisamos mudar, criar um novo marco regulatório para as relações comerciais brasileiras. Pensemos não em interesses casuísticos, mas sim na sociedade brasileira. Me parece que muitas vezes se tenta manter o status quo para reservar determinadas posições em detrimento do progresso necessário para a simplificação, para a otimização, para termos mais segurança jurídica nas nossas relações comerciais. Aprendi que um sonho sonhado coletivamente se torna realidade.
né? Hoje nós temos as duas casas do nosso parlamento debatendo um novo Código Comercial. Aqui não quer engessar ninguém, não quer, mas a gente trabalha. É preciso que o juiz do trabalho compreenda, de certa forma, a importância da empresa. Quando se condena um Bradesco, um Itaú, talvez não tenha problema, o banco facilmente repassa o lucro. Mas quando condena a pequena empresa, desconsidera a personalidade, atinge o sócio da sociedade limitada de capital no interior, ainda pequeno, as consequências são extremamente danosas, porque nós colocamos fim à empresa. Lembrando que quando atingimos o patrimônio da empresa e vamos atingir o dos próprios sócios, nós acabamos com a possibilidade até de recuperação da empresa. A primeira decisão que foi tomada pela comissão, acolhendo sugestão da subcomissão de crise, foi não trazer a lei de falência e recuperação judicial para dentro do Código Comercial, do projeto do Código Comercial. Essa foi uma decisão unânime na comissão e teve como causa a percepção de todos de que essa lei ainda está sendo digerida pela sociedade, é uma lei recente, e que não haveria por que tem uma pretensão à completude com um supercódigo, trazendo todas as leis já em funcionamento no Brasil para dentro dele. A segunda decisão importante que a comissão tomou foi fazer alterações pontuais na lei de recuperação judicial e de falência. Não trazemos a lei, mas não ignoramos o escopo dado pelo presidente do Senado a essa comissão, que era tratar, inclusive, de leis afins. A terceira dimensão do trabalho da comissão em relação à falência e à recuperação judicial foi a inserção dos princípios norteadores do direito falimentar e recuperacional e o tratamento inovador das falências transnacionais. Tudo isso são novidades do nosso projeto que não constavam da lei. Eu organizaria essas inovações a partir de 4 principais eixos temáticos, né? O primeiro, a simplificação da legislação empresarial. E nesse primeiro eixo, a simplificação da legislação empresarial, eu acho que, em primeiro lugar, está a questão da sociedade limitada, o novo regime da sociedade limitada, né? A eliminação da necessidade daquela formalização anual da aprovação de contas, a eliminação de quórums diferenciados para as diversas deliberações sociais, dotar a sociedade limitada daquela flexibilidade que ela precisa ter para atender desde o pequeno, o microempresário, até o grande investidor global. Modernização, a simplificação do regime contábil, né? A lei para de ficar detalhando como deve ser feita a demonstração contábil do ativo, quais são as contas do passivo. Isso é matéria para ser tratado pelo Conselho Federal de Contabilidade, que sai fortalecido nesse anteprojeto, né? Um segundo eixo é a modernização da legislação empresarial. E aqui eu citaria como exemplo a documentação eletrônica, né, a segurança jurídica que o empresário passará a ter de substituir toda a sua papelada por arquivos eletrônicos, os atos societários eletrônicos, nós vamos poder ter verdadeiramente assembleias gerais virtuais, ou seja, não presenciais. O terceiro eixo, que me parece importante destacarmos, é o eixo do aumento da segurança jurídica. O aumento da segurança jurídica nas relações empresariais, que me parece vão advir da redução das hipóteses de revisão dos contratos empresariais. O contrato empresarial não pode estar sujeito às mesmas regras de revisão que se justificam para o contrato civil, para o contrato do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor. Então, teremos regras próprias de revisão do contrato empresarial que reduzem as hipóteses de interferência do juiz na autonomia dos contratos. Por fim, o quarto eixo que eu acho que vale a pena destacar para sintetizar as inovações do anteprojeto, né, está relacionado com a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. A melhoria do ambiente de negócios do Brasil. O Brasil, na economia globalizada, ele compete pelo investidor, ele compete com os outros países pelo investidor, né? E o instrumento dessa competição é o arcabouço legislativo, é o que algum dia já se chamou de marco regulatório, né? É necessário que o Brasil tenha normas com as quais o investidor global esteja familiarizado. Ele vai olhar para as normas vigentes no Brasil e vai se reconhecer nessas normas, vai ver nessas normas as mesmas regras que ele
com as quais ele está acostumado a trabalhar nos países em que ele investe na economia global. No próximo bloco, segurança jurídica e os princípios que norteiam o anteprojeto do novo Código Comercial. A intervenção ela deve ser mínima, ou seja, ela é uma medida de caráter excepcional e que, quando adotada, ela deve sempre ser reduzida no escopo, né, e no tempo.